Kamaru Usman e Khamzat Chimaev vão protagonizar o Co-Main Event do UFC 294 em Abu Dhabi nesse próximo fim de semana. O nigeriano aceitou essa luta de última hora e é azarão nas casas de apostas. Mas será que um lutador que foi tão dominante em uma categoria e que só foi parado por um único homem após 19 vitórias consecutivas e mesmo assim sem dar moleza para esse cara, merece ser um azarão nesses termos? No vídeo de hoje nós vamos falar dessa luta, vamos falar também de uma possível lesão que o Kamaru Usman teve num treino aberto essa semana com o Justin Gaethje e vamos mostrar também o que outros lutadores, como por exemplo o Conor McGregor, estão falando dessa luta. Vem comigo! Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini e no vídeo de hoje vamos falar aí de todo o contexto envolvendo o Kamaru Usman e Khamzat Chimaev. Ó, o Chimaev, gente, ele obviamente é um mala. É muito fácil perceber que ele é um mala, mas também é muito fácil perceber que o cara é de verdade, o cara é bom lutador, o cara é um casca grossa. O cara é conhecido por ser um maluco, um maníaco na academia, de ter uma intensidade de treino fortíssima. E ele conseguiu até agora impor em quase todas as lutas dele essa intensidade. Inclusive dentro do UFC, onde o sarrafo é mais alto. O lutador que ele mais encontrou dificuldade até agora foi o Durinho. Mas aí, meu amigo, o Durinho, por mais que ele fosse menor que o Chimaev, o Durinho é o Durinho, né? O Durinho é um dos caras mais duros do mundo. O cara realmente difícil, o cara bom em pé, o cara excepcional no chão, campeão mundial de jiu-jitsu. Então é um sujeito, assim, realmente difícil de se parar, assim, você não pega o Durinho e fala com menosprezo do Durinho, né? Mas o fato é que, em oponentes de elite, como o Durinho, o Chimaev não atropelou como foi com oponentes mais, assim, de entrada no UFC, né? Oponentes mais medianos. Então agora ele vai pegar um cara que, assim como o Durinho, é um cara de elite que inclusive venceu o Durinho, que é o Kamaru Usman. E vale lembrar que aquela luta do Durinho, por muito pouco ele não vence. Por muito pouco ele não vence aquele primeiro round que poderia ter dado a luta para ele. E o terceiro round foi bem contestável, diga-se de passagem. Então, assim, o Chimaev vai ter uma missão dura, vai ter uma missão difícil pela frente se ele encontrar um Kamaru Usman que esteja pelo menos 80% ou 75%. Só isso já vai ser o suficiente para ser uma noite difícil para o Chimaev. O grande problema do Chimaev é que ele apesar de ser muito forte, muito intenso, ele também é muito afobado. E ele me lembra muito, cara, o Vitor Belfort. Quem lembra do Vitor Belfort quando lutava? O Vitor Belfort, ou ele matava ou ele morria. Ele ia com tudo. Era chute alto, bicuda embaixo, bicuda em cima, soco forte, chute rodado. Atropelou uma galera. A galera que ele não atropelou, geralmente venceu ele. Porque ele fica realmente sem gás do segundo round para frente. E o Chimaev mostrou um pouco disso com o Durinho. Mesmo tendo em vista que o Durinho é um cara consideravelmente menor do que ele. Então agora, com o Usman, que é um cara que vai conseguir controlar a distância, porque tem mais envergadura, pode ser que o cenário fique ainda mais complicado. E como eu disse, mesmo que o Usman não seja mais o mesmo, o cara ainda é um monstro. O cara é muito... Gente, ele é um lutador que foi muito dominante no meio médio. Mas muito. Provavelmente um dos melhores de todos os tempos no meio médio. Talvez, com muita discussão ainda, só perdendo para o Georges St-Pierre. Mas já tem discussão. Sabe, ele quase bateu o recorde de vitórias consecutivas do Anderson Silva, cara. Quase que ele fez 16 vitórias consecutivas. O cara é muito relevante, o cara é muito grande. Então, assim, não dá para subestimar Kamaru Usman. Além disso, todo esse acúmulo de tempo de octógono, de luta de 5 rounds, apesar dessa luta ser uma luta de 3 rounds, mas ele fez várias vezes lutas de 5 rounds. Então, você vai pegando os atalhos do octógono. É um cara experiente, né? Então eu acredito que essa experiência dele pese muito, inclusive, para lidar com o ímpeto do Chimaev. É muito importante que o Usman compense o que talvez ele não tenha mais de físico em inteligência, em QI de luta, em percepção do que fazer, de leitura de luta dentro do octógono, e ele é um cara que se demonstrou ter capacidade de fazer isso. Fora que ele, apesar de já estar mais velho, ele ainda tem um gás muito grande, ele tem realmente uma capacidade de lutar 5 rounds, como eu falei, e a principal arma do Chimaev, que são as quedas, o Usman é simplesmente um mestre em defender isso. O cara tem 94% de defesas de queda em 17 lutas no UFC, cara. 17 lutas no UFC, 94% de taxa de defesas de queda. É muita coisa. E eu não imagino que ele desaprendeu isso da última luta para agora. Ele realmente
pode, apesar de que ele foi quedado pelo Leon Edwards, né? Mas ele, acho que foi uma queda só, se eu não estou enganado. Então, o cara, ele realmente é muito intenso em defender essas quedas e certamente, ainda que tenha tido pouco tempo de preparação, vai vir ciente que a intenção do Chimaev é essa, né? Ao contrário do Leon Edwards, que é um striker, né? Então, você tomar uma queda de um cara como o Edwards e às vezes você é pego de surpresa. Diferente do Chimaev, que todo mundo sabe que vai querer fazer isso. E mesmo que o Chimaev consiga derrubar o Usman, por exemplo, qual que vai ser o custo disso em estamina, em energia, em gás? Eu acho que pode ser complicado para o Chimaev lidar com isso. Realmente, assim, a luta é muito complicada, né? Às vezes o cara treina, faz 20 sessões de sparring, não sei o que, na academia, faz isso por 2 horas seguidas, é absurdo, e chega na luta o cara cansa porque é diferente. O ambiente é diferente. Não sei se tem, assim, um pouco de adrenalina de estar ali, mas, de fato, é evidente que lutadores cansam mais fácil lutando dentro do octógono quando é a Vera. Mas agora eu pergunto pra você, tá gostando do conteúdo? Você é fã de MMA, de esporte de combate? Então se inscreve aí embaixo. Eu tô aqui todo dia às 19h30 trazendo um conteúdo pra vocês, notícias quentes, dando opinião, sempre de fã pra fã, sempre aberto ao debate. Então se inscreve aí, ativa o sininho e eu te vejo aqui todo dia às 19h30. Não esquece não, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Agora tem um fator aí relevante a ser levado em consideração. Essa semana saiu um vídeo do Kamaru Usman treinando com o Justin Gaethje. E numa queda que ele dá no Justin Gaethje, ele cai, faz uma cara estranha. O Justin Gaethje pergunta se tá tudo bem e ele responde alguma coisa que eu ainda não consegui entender, é meio inaudível. Então surgiu uma suspeita aí nas redes sociais que ele poderia ter se lesionado ali, lesionado o joelho nessa queda. Eu vou passar o vídeo para vocês darem uma olhadinha o que aconteceu. Segue aí. O Justin Gaethje disse no Twitter que não foi nada e que ele só perguntou se ele tinha batido a cabeça no tatame. Abre aspas para o Justin Gaethje. Achei que ele tivesse batido a cabeça no tatame. Perguntei se ele bateu a cabeça nessa queda quando levantamos e ele disse que não. Está tudo bem. O próprio Usman também falou sobre isso. Abre aspas para o Usman. Isso é loucura. Ontem vi uma publicação no Twitter. Isso serve para perceber o quanto as pessoas acreditam nas notícias e na imprensa. Quem quer que tenha iniciado isso, como você poderia ter ouvido o que eu disse quando estávamos eu e o Justin em um palco em frente a milhares de pessoas e em um shopping? Você estava perto da gente para ouvir o que eu disse? Que estúpido! É besteira. Se meu joelho estivesse machucado, por que eu me levantaria e continuaria a treinar? As pessoas acreditam em tudo que colocam na internet. Pare com isso, eu estou bem. Bom, se ele estiver escondendo a lesão, vai ser uma luta muito complicada para ele. Ainda mais joelho, né? Porque ele vai precisar muito do suporte das pernas para evitar queda. É essencial. O joelho é essencial nesse processo. Então, certamente o Chimaev pode até dar um confere nesses joelhos, dando uns chutes baixos, apesar de não ser muito a do Chimaev ficar chutando, né? Mas vai ser uma noite difícil em Abu Dhabi para ele se ele estiver lesionado. Mas a princípio, não tem por que duvidar da palavra do cara, né? Se ele está falando que não machucou, vamos aguardar. Agora, outros lutadores também deram suas opiniões sobre essa luta. Foi o caso, por exemplo, do Conor McGregor. O Conor McGregor acha que o Chimaev vai se dar bem no peso médio e deu uma menosprezada ali no Kamaru Usman. Abre aspas aí pro Conor McGregor. Ele vai ser um lutador melhor no peso médio, mas vai enfrentar adversários maiores. Não nessa luta, que vai ser contra um meio médio vindo de derrota, apesar de que ele também estará mais pesado. Mas é uma luta perfeita para o checheno. Estou empolgado para ver como essa história vai acabar. O outro também que deu uma opinião foi o virtual campeão Darren Till, que, enfim, flopou, né, mas deixou sua opinião. Né? Em dar opinião, ele ainda segue firme e ele acha que o Chimaev vai fazer o Usman de boneco. Olha só, rapaz. Abre aspas pro Darren Till. Usman tem coragem, mas acho que o Khamzat vai atropelá-lo. Eu acho. Acho que ele vai atropelar o Usman. Todo respeito a ele. Ele é um GOAT. Mas sim, eu acho que o Khamzat vai fazer uma boneca de pano com ele. Sim, sinto dizer.
E o próprio Chimaev também já falou do Kamaru Usman, dando uma subestimada aí no ex-campeão, no The Nigerian Nightmare. Abre aspas aí pro Khamzat Chimaev. Desde que eu entrei no UFC, todos me comparam a Usman. Nossas habilidades no wrestling, na trocação, tudo isso. Usman é um lutador como eu, mas ele é a versão mais velha. Sou a nova, diferente. É igual iPhones. Ele é o iPhone 5, eu sou o Pro. Bom, a não ser que o Kamaru Usman de fato esteja lesionado, não vai ser uma luta simples e apesar do Chimaev ser o favorito nas casas de apostas, essa noite pode vir aí, cara, a se tornar um pesadelo nigeriano para ele. É assim que eu penso. Caras como Kamaru Usman não podem e não devem ser subestimados mesmo sem estar 100%. É um campeão histórico, dominante de uma categoria que foi bastante disputada. Rapaziada, se você está aqui até agora é porque você gostou desse vídeo, então eu reforço. Deixa seu like aí embaixo, é muito importante. Não sai sem clicar no joinha. Você não faz ideia de como esse ato que dura meio segundo ajuda a gente. E no vídeo aqui do lado eu falei sobre o Jailton Malhadinho, Jailton Almeida. Falei sobre aí a mudança de adversário dele no UFC São Paulo, dia 4 de novembro. Saiu o Curtis Blaydes, entrou o Derrick Lewis. E eu falei sobre isso nesse vídeo. O que ele perdeu saindo o Blaydes, o que ele ganhou entrando o Lewis. O vídeo está muito bom, você não vai se arrepender, clica lá, tá certo? Um abraço, valeu, até amanhã às 19h30. Falou, fui!